Bom, agora, gente, a gente vai passar para a segunda etapa, que é a parte da entrevista, tá bom? Que é durante a entrevista. Gente, durante a entrevista é muito importante você fazer o quê? Às vezes parece bobeira falar sobre isso, mas tem muita gente que não se toca. Não atender o celular. É muito importante vocês deixarem o celular no silencioso. O celular ele tem que estar no silencioso. Você não pode atender. Imagina só, se você está em reunião, em conferência com um ministro de Estado, com um governador, com um presidente da República, gente, é a mesma situação. Você não pode, não deve atender, né? Você precisa dar a sua atenção para o entrevistador. Então não atenda o celular, tá bom? Deixe o celular no silencioso. São duas coisas, deixar no silencioso e não atender. Porque tem gente que deixa no silencioso, mas atende mesmo assim, aí não adianta, tá? Então, deixa no silencioso e não atende o celular. Uma outra coisa, que é básico também, mas tem muita gente que faz. Você fala para a pessoa não fazer e a pessoa não se toca e acha que isso é coisa comum. Não responder o WhatsApp. Gente, é muito importante você não responder o WhatsApp na hora que você estiver na entrevista. É um momento único. É um momento único. Ali, ou você conquista a sua vaga de emprego, ou você conquista aquela vaga de assistente, ou não volta nunca mais, tá? Então, não responda o WhatsApp. É muito importante, tá? O entrevistador, ele vai perguntar para você, né? Fala de você um pouquinho, né? E aí, como eu falei lá atrás, né? Na preparação, antes da entrevista, você tem que treinar a sua mente. Então, treine a sua mente para que você fale de você. E aí você não fique assim, eu sou tímido. Não, saiba quem você é. Você tem um currículo na sua mão. Você já escreveu a sua descrição, você já descreveu como você é, então fale para ele como você é. Olha, eu sou uma pessoa que eu sou comunicativo, em situações com outras pessoas, eu sou assim, eu funciono assim quando acontece determinada situação. Então conta alguma coisa ou outra, não exagera na hora de falar, né? Mas assim, fale o necessário. E fale de você, fale com consciência. Eu sou assim, eu tenho as qualidades tal, eu tenho defeitos tais, entendeu? Deixa claro para ele quem você é. E outra coisa, não minta, tá? Seja verdadeiro, seja verdadeira. Ele vai perguntar sobre a profissão, né? Por que você quer ser assistente? E aí você já pensou nisso que você vai responder, né? Por que você quer ser assistente? Você já pensou isso lá atrás e você vai responder com consciência. Você vai responder plenamente algo que você vai satisfazer esse entrevistador, tá? Outra pergunta que ele vai fazer, que eu já falei ali em cima, que é por que você quer trabalhar para nós, também é uma outra pergunta que ele pode fazer. Quais são... Gente, essa é uma pergunta que cai muito, tá? Eu não vou escrever porque são perguntas, então eu vou fazendo aqui, tá? Quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes? Isso cai muito em entrevista. Se você ainda não passou por entrevista, isso cai. Então pense bem quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Veja lá no seu currículo quais são as suas habilidades. Olha, eu sou bom em fazer isso, eu sou bom em fazer aquilo. Vai listando todos os seus pontos fortes e fala também dos pontos fracos, porque é importante ele saber com quem ele vai lidar, tá bom?
Quem você quer ser daqui a 5 anos? Essa é uma outra pergunta que ele vai fazer. E você precisa estar pronto para responder. Então treine a sua mente. Tudo isso, gente, está dentro do treine a sua mente, tá? Outra pergunta que vai fazer: por que eu devo te contratar? Ele vai querer saber por que você quer que ele te contrate. Ah, não, simplesmente porque eu quero trabalho, porque eu quero experimentar se é legal ser assistente. Não, você vai falar para ele: eu quero que você me contrate, você precisa me contratar porque eu sou uma pessoa que tem garra. Eu vou ajudar a sua empresa a crescer. Você precisa me contratar porque assim, eu sou muito empenhado naquilo que eu faço, eu sou caprichoso, eu sou detalhista naquilo que eu faço. Então responda de forma consciente, tá? Você trabalha bem em equipe? O dono de salão, ele gosta de saber disso, porque você vai lidar com pessoas diferentes ali, né? Não tem só os cabeleireiros, de repente tem outros assistentes, tem manicure, tem esteticista, tem a recepcionista. Então é um mundo de gente que você vai trabalhar, né? Fora as clientes. Então é muito importante ele saber se você se dá bem trabalhando em equipe. E seja sincero: eu já trabalhei em equipe algumas vezes, foi legal, ou eu já trabalhei em equipe algumas vezes, não foi tão legal. Então seja transparente: olha, não foi tão legal, mas eu quero me empenhar, né? Eu sei que trabalhar em salão eu preciso lidar com várias pessoas. Então seja transparente e responda essa pergunta também, tá bom? Quais as suas expectativas de salário? O dono do salão, ele vai fazer essa pergunta para você. Qual a sua expectativa de salário, né? Então, é importante você se informar com relação ao piso salarial da classe para você ter uma noção, né? E aí você vira para ele e fala: não, a gente pode combinar, né? Se você vai me registrar, que geralmente o assistente ele é registrado, na grande maioria das vezes, tá bom? E aí você vai falar: não, quero receber, no mínimo, receber o piso salarial, né, de acordo com a lei, com a categoria e tal. Então, bate esse papo com ele lá, tá? Eu já falei para vocês não falarem em excesso, né? Vou escrever aqui para vocês anotarem essa: não falar em excesso. É muito importante vocês falarem somente o necessário, tá? História que vocês forem contar, contem histórias que realmente são relevantes para aquele momento e não fica contando a história da sua vida não, tá bom? Conta algo objetivo. Não falar em excesso é muito importante e não interromper o entrevistador. Gente, isso aqui é muito importante. Não interromper quem estiver entrevistando você. Deixa a pessoa falar tudo o que ela tem para falar. Deixa a pessoa falar tudo o que ela tem para falar. Não corta. Porque se você cortar a pessoa que estiver entrevistando você, ele vai entender que a hora que ele tiver uma bronca, que ele estiver levando uma bronca, porque em algum momento você vai fazer alguma coisa errada, ele vai entender que você vai começar a ponderar: não, mas não é bem assim. Não, mas não foi bem assim que aconteceu. Não. Você entendeu? Aquela pessoa que fica ponderando, aquela pessoa que é chata, que não aceita correção, e isso é muito pedante. Então, assim, não interrompa o entrevistador. E se você é do tipo de pessoa que gosta de interromper as pessoas, dá uma policiada, né? Porque isso não é um costume bacana, não é um costume legal, tá? Ele vai te perguntar: você tem alguma pergunta para fazer? Lembra que eu falei para vocês? Você tem alguma pergunta para fazer? E aí você vai virar para ele e vai perguntar: tenho uma pergunta sim para fazer. Eu gostaria de saber com relação ao plano de carreira. Tem a possibilidade de eu entrar como assistente no salão e crescer dentro da profissão? Mostre o seu interesse. Dentro dessa pergunta está o interesse seu de crescer dentro da profissão e crescer dentro do salão dele, que para ele vai ser maravilhoso, alguém que esteja a fim de trabalhar.